Pedro, eu desde o início aqui nesse programa, eu não gosto de lembrar as frases que eu faço, tá, Pedro? Mas já vou lembrar uma. Não, é que normalmente as minhas frases são trágicas, então eu não gosto muito de lembrar. Eu falei aqui que o Grêmio, no momento em que rifou o jogo lá na altitude, o Grêmio criou 3 partidas, ou 3 tempos, um jogo de 3 tempos, que tinha o início lá na altitude, que passava pela decisão do Campeonato Gaúcho e que teria como desfecho o jogo contra o Huachipato, que era um jogo que, para o Grêmio ter no planejamento o acerto destes 3 movimentos, precisaria passar com vitória sobre o Huachipato para ter tranquilidade na Libertadores, que é uma competição nesse ano muito importante para o Grêmio. Só que o Grêmio não passou nisso. Então eu preciso voltar um pouco no tempo, Pedro, para falar principalmente quando a gente lembra o que o Renato disse e a expressão que ele usou: os jogadores estavam no bagaço depois do jogo. Quem é que errou? Vocês aqui colocaram, o Zé acha que foi o adversário do Grêmio que foi melhor. O Diogo acha que os reservas do Grêmio tinham que ter jogado mais porque foram mal colocados. Foi um Grêmio cansado. Um Grêmio descansado. Até que ponto o Grêmio avaliou mal o pós-jogo contra o Juventude? O Grêmio se apresentou, Guerrinha, e tá aí o meu alerta, 31 horas antes do jogo começar. O Grêmio se apresenta para uma decisão de Libertadores 31 horas. O Grêmio se apresentou ao meio-dia. Vê se tá certo o cálculo. É isso aí mesmo. Ao meio-dia de segunda-feira. 24 mais 7. Para jogar às 7 da noite do outro dia. 31 horas antes. Foi isso que o Grêmio se apresentou. Sim. Fez um treininho à tarde e foi pro jogo. Tipo praiano, assim. Tipo praiano. Nos encontramos ali na SAC para jogar contra o time de Cidreira. Foi isso que o Grêmio fez. O Grêmio ontem não tinha condição física. Aos 20 minutos eu tava no estádio. Mas os reservas, eles não jogaram a final. Aos 20 minutos. Porque é errado dizer que os jogadores estavam esgualepados. Porque o Grêmio não jogou a partida lá na altitude porque preservou. Mas é o que eu tô dizendo. Não me digam que jogar quarta e domingo uma vez, porque esses jogadores do Grêmio ontem, eles jogaram uma vez quarta e domingo, porque quarta eles não jogaram. Faltou responsabilidade. Faltou responsabilidade. Tu tá dizendo que não, assim, na prática, tu tá dizendo que não poderia ter tido a folga de domingo. Ela tinha que ser revogada e jogada lá pra diante. Eu nem vou criticar a folga de domingo. Eu nem vou criticar. Eu tô querendo botar o dedo exatamente apontado para os jogadores. Alguns jogadores não tiveram responsabilidade de sábado até segunda-feira. E eu vou dizer por quê. Porque todo o mundo sabe que o Grêmio tinha que jogar essa decisão na terça-feira. O Renato deu folga, porque tem esse jeito boleirão de ser. Deu. É erro do Renato? Podemos avaliar como erro do Renato. A diretoria, que não faz nada? Que não faz nada. Podemos criticar a diretoria pelo planejamento? Podemos também. Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu quero criticar a atitude dos boleiros. Eu não vou aceitar o Renato dizer que o Gustavo, que o Pavon, que o Natan Fernandes não tinham condição de jogar, porque ele disse isso quando disse que escalou um time mais físico com jogadores mais fortes. O que eles fizeram domingo e segunda que tiraram esses jogadores do campo? O que eles fizeram? Pra mim, o Renato ontem deu um recado pros boleiros. Eu vou matar no peito, eu vou dizer que é meu isso, mas não tinha condição de jogar. É uma vergonha. Tá, mas o que eles fizeram? O Grêmio passou ontem. Os jogadores caíam no chão no final do jogo. Tá, mas o que? Mas olha só. Jogadores caíam no chão. Que jogadores? Alguns jogadores caíam, não tinha condição física nenhuma. O Diego Costa não conseguiu jogar. Caiu. O Soteldo caiu. Tá, mas e os descansados? E o Marquezinho que estava descansado, e o Duqueiroz que estava descansado. O Marquezinho fez 2 defesas maravilhosas. E tomou 2 gols. O Soteldo que estava. O segundo de fora da área, ele toma recorrentemente gols de fora da área. O Soteldo que estava. O Soteldo, sempre é na gaveta. O Soteldo estava descansado. Quem mais estava descansado? Não, o Soteldo caiu. O Duqueiroz não estava descansado, jogou. O Duqueiroz, até vou te dizer. Esse jogou entrou às 3. No segundo tempo. Esse jogou às 3. Entrou no segundo tempo. O Duqueiroz viajou lá pra jogar lá na altitude.
O Duqueiroz jogou... Mas não jogou o tempo inteiro. Não, mas viajou. Tem jogador que sequer viajou pra altitude. A maioria. O Natan Fernandes estava cansado. Aí tu vai me dizer que... O Natan Fernandes estava cansado. Tu vai me dizer que teve preservação. Sabe quem é que jogou os 2 jogos? Tá, tu vai me dizer que o Natan... Sabe quem é que... Vou pegar do mesmo tom. Tu vai me dizer que o Natan Fernandes estava cansado? Tava, não começou jogando por quê? Por que começou o Galdino? Mas ele não entrou descansado? É a escolha do técnico. E o Galdino... Tá, vou pegar o Galdino. O Galdino tava... O técnico disse mas por o Galdino... que escolheu. Mas aqui, o técnico disse, eu tenho que partir de algum fato, Zé. Mas o Galdino tava descansado. E por que ele não jogou? Não, é que o Grêmio não ganhou com jogadores descansados? Tem outra coisa, Maurício. Quer ver? Uma coisa que há muito tempo a gente fala. Defenestrou os guri. Onde está Gustavo Martins na zaga? Com muito mais energia. Não tá. Não tá. Onde está o Gustavo Nunes? Tudo bem, tá cansado o garoto? Perfeito. E por que Natan Fernandes não jogou? Porque na hora da coisa assim, é uma opção, e isso é uma obsessão do Renato pelos cascudos. Às vezes é errado usar os cascudos. Por que nunca cogitar do Ronald no meio campo? Mas começar com o Galdino no ataque e não ter ali o Natan Fernandes, eu acho que aí... Por isso que eu acho que é um recado. Mas foi o estranhamento que eu tive antes do jogo. A Libertadores não é pra dar recado. Não, mas é... Não, o recado não se é dar Libertadores pro Grêmio. Não se faz isso que o Grêmio fez ontem. Eu tenho... Pra mim, o jogo não foi explicado ainda, tá, Zé? Pra mim tem algumas explicações que a gente não tem. Também há que são explicações de bastidor, tá? Que a gente não tem ainda. Talvez a gente venha a ter... E eu não tô dizendo venha a ter através de informação. Venha a ter através de outros jogos. De fatos definidos. Porque o que aconteceu ontem não é normal. E eu me refiro... que minuto que eu cheguei pra ti na jornada ontem, Maurício, e disse o Grêmio acabou, o Grêmio tá morto. Fisicamente eram 21, 22 do segundo tempo. 20 minutos do segundo tempo, eu tava sentado, fica sentado ali na cabine, o Pedro tá narrando, o Maurício fica de um lado, eu fico do outro. Eu levantei e disse, Maurício, olha os jogadores, Maurício. 20 minutos. Divididas. Não, caíam. O Cristal o Pavon, ele não conseguia construir rigorosamente nada. O Natan Fernandes não conseguia ganhar uma jogada. Era um negócio assim, tu dizia, mas vem cá, tio, o que tá pegando isso aqui? Ele já tava naquele 4-2-4, né? Cheio de atacantes. Tava desorganizado. Por isso é que eu não tiro. É meio queda de avião. 3 ponteiros e um centroavante. Tem erro do Renato? Sim, tem. Escalação errada, enfim, tem. Tem erro da direção por não ter tido um cuidado maior com o planejamento? Sim, tem erro da direção por falta de elenco que vocês estão colocando, sem dúvida. Mas vamos parar de tratar jogador de futebol como bibelô intocável. Vamos parar. Jogador de futebol tem que ser responsabilizado pelo que aconteceu ontem.